Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a hernia inguinal, o que ela é e como que a gente pode abordar o tratamento da hernia inguinal. Então, basicamente, pessoal, a hernia inguinal é um motivo de procura muito grande no consultório. A gente tem a hernia inguinal como uma doença bastante frequente na população, porque ela está relacionada a questões tanto de uma fraqueza da parede do abdominal, quanto de uma persistência de um canal que nós temos durante a nossa formação na barriga das nossas mães, que pode permanecer aberto mesmo depois que nós atingimos já a fase adulta. Por isso que se você já tem um filho, uma filha, pequenininho, às vezes o pediatra inclusive já chegou a mencionar que eles tivessem alguma hérnia e recomendou, talvez num primeiro momento, uma observação, porque pode ser que durante o desenvolvimento normal da criança, esse canal venha a se fechar sem necessitar então de nenhum tratamento específico. Porém, quando a gente encontra essas alterações no adulto, é que a gente fica um pouco mais preocupado e geralmente a gente acaba precisando indicar a cirurgia. Então a hernia inguinal é uma causa de dor na região da virilha, na região inguinal, que pode estar relacionado, na verdade, a um outro tipo de hérnia que ocorre logo ao lado da hernia inguinal, chamada também de hérnia femoral. E muitas vezes acaba passando desapercebido pelo paciente como se fosse apenas uma hernia inguinal, mas é importantíssimo que o cirurgião que está tratando de você faça esse discernimento, faça essa distinção, para que ele possa indicar então o tratamento de forma mais adequada e assim melhorar os resultados, principalmente a longo prazo. Basicamente, o sinal mais clássico, e é o que primeiro chama a atenção na maior parte dos pacientes, é um desconforto nessa região da virilha, né? Esse desconforto pode ser desencadeado geralmente por esforço, e esse esforço pode ser mínimo, como por exemplo, subir uma escada, carregar uma caixa, trocar móveis de lugar. E o próprio esforço de entrar e sair do carro também é algo que pode levar a algum desconforto. Não necessariamente então precisa ser uma academia ou um grande esforço. O fato é que o paciente percebe que quando ele faz algum esforço, ele sente algum desconforto que pode ser uma sensação de peso ou até de uma fisgada, uma discreta queimação, sempre nessa região. Uma outra característica dessa manifestação da dor é que ela tende a sumir ou melhorar bastante quando o paciente então para de fazer esse esforço e fica em repouso, principalmente se esse paciente se deitar com a barriga para cima e esperar alguns minutinhos, esse desconforto tende a desaparecer. Em alguns casos, esse desconforto pode ser persistente e essas são as situações onde que pode trazer um pouco mais de atenção. Mas geralmente esses casos que demandam mais atenção são os casos que vêm relacionados com um segundo sinal bastante frequente, que é uma percepção de um calombo, de um nódulo, de um aumento do volume da região da virilha onde você está tendo esse incômodo. Esse nódulo não costuma ser duro, pétreo, endurecido. Não, ele costuma ser um nódulo, um abaulamento, um aumento de volume, mas geralmente macio. Se esse nódulo estiver doloroso, se essa dor não melhorar com você deitado de barriga para cima, e se você perceber que essa dor, em vez de estar melhorando ou estagnada, ela está piorando, é um indício de que seja melhor você procurar um pronto-socorro, pois a gente pode estar diante aí de uma complicação relacionada a essa hérnia inguinal ou femoral, e a mais temível delas é o encarceramento ou o estrangulamento daquelas estruturas que passaram através da hérnia, como os intestinos, ou uma parte de gordura que a gente tem dentro do abdômen chamada de epíplon ou aumento. É interessante notar que em alguns casos, principalmente em pacientes mais velhos ou pacientes que têm pior acesso à saúde, que esse caroço, esse abaulamento tende a crescer com o passar do tempo. O próprio peso das estruturas que passaram através desse defeito tendem a ir alargando cada vez mais esse defeito e às vezes a gente tem situações dramáticas onde a gente tem, às vezes, quase que metade ou até mais da metade do conteúdo que deveria estar dentro do abdômen passando através dessa hérnia para fora do abdômen. E no caso dos homens, por esse conduto ter continuidade com a bolsa escrotal, com a bolsa testicular, às vezes as alças intestinais podem literalmente descerem até a bolsa e levar ao aumento do volume testicular, e nada mais é do que os intestinos chegando até lá. Outros sinais que a gente pode, aí sim pensando em hernia inguinal, ter atenção é, como eu já mencionei, a dor persistente e progressiva.
Outro sinal é a vermelhidão da região da virilha, ou seja, você já sabe que tem uma hérnia, por exemplo, ou você está bastante desconfiado e você percebe que além da dor essa região está ficando quente e avermelhada, isso pode ser um sinal de uma complicação relacionada à sua hérnia. Dessa forma, uma avaliação médica de urgência é necessária. E em quadros mais dramáticos ainda, que não ocorrem apenas nas grandes hérnias, como eu mencionei anteriormente, podem acontecer também nas pequenas hérnias, é a obstrução do intestino. Então, se uma alça intestinal passa através desse defeito, pelo próprio torção ou acotovelamento dessa mangueira, que o intestino nada mais é do que uma mangueira de transporte desse alimento, isso pode levar à obstrução da passagem das fezes do alimento e levar a uma obstrução intestinal. O paciente começa a ter uma distensão do abdômen, dor do tipo incólica se torna difusa em toda a barriga e ele pode inclusive começar a apresentar vômitos escurecidos com aspecto e às vezes até odor de fezes. Isso é um quadro que também demanda uma urgência e o paciente precisa procurar um pronto-socorro o quanto antes. E por fim, a complicação mais dramática das hérnias inguinais e femorais é quando aquela alça intestinal ficou de fato presa através dessa fraqueza, dessa hérnia, não consegue retornar ao abdômen mesmo com o repouso do paciente e com o passar das horas ela vai sofrendo cada vez mais por uma falta de sangue e essa falta de sangue leva à morte desse pedaço do intestino e a sua consequente então perfuração por falta de sangue. Esse é um quadro mais dramático porque há então um extravasamento desse conteúdo intestinal para essa região, levando, além da necessidade da cirurgia de urgência, muitas vezes a remoção desse pedaço do intestino, levando então a um quadro infeccioso muito grave pelo vazamento de fezes nessa região ou dentro da cavidade abdominal. Então esses são alguns sinais relacionados à hérnia inguinal e algumas diferenciações das causas mais comuns também relacionadas ao aumento da região inguinal, que não apenas as hérnias. A gente costuma dizer, em casos de hérnias inguinais, que hérnia diagnosticada é hérnia operada. E por quê? Porque esse defeito que acaba ocorrendo, essa fraqueza ou essa persistência desse conduto, permitem que estruturas que nós temos dentro da nossa barriga possam atravessar essa região de fraqueza ou falha, podendo levar então o encarceramento, ou seja, o aprisionamento de algumas estruturas que nós temos dentro da barriga, como alças intestinais ou até mesmo algumas partes de gordura que nós temos dentro do abdômen. E essas estruturas podem ficar presas dentro dessa cavidade, através dessa região e trazer dor ou até complicações mais graves, quando se trata de um intestino, por exemplo, onde pode ocorrer a obstrução, o entupimento desse intestino por conta de uma torção ou de um acotovelamento. É uma mangueira que pode ficar acotovelada e com isso impedir a passagem do conteúdo normal. Ou se for uma passagem muito estreita e esse intestino passar através dessa passagem e ficar aprisionado lá, ela pode inclusive sofrer com a falta de sangue e a perfuração. Então, por conta desses riscos potenciais da hérnia inguinal, é que geralmente, como eu disse há pouco, a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. Infelizmente, não há nenhum outro tratamento clínico para a resolução das hérnias inguinais e medidas como a gente via no passado, que eram muito comuns aí, até meados da década de 80, 90, inclusive, com o uso de fundas, ou seja, aquelas cintas que faziam a sustentação ou tapavam essa região de fraqueza, elas são totalmente inefetivas. Elas não evitam as complicações, apesar de em alguns casos poder diminuir um pouco o desconforto que o paciente está sentindo até o momento da cirurgia. Dessa forma, uma vez diagnosticada a hérnia inguinal, a gente passa a avaliar o tratamento. Elas são mais frequentes do lado esquerdo do que do lado direito, a gente não consegue explicar muito bem o porquê que isso acontece, e às vezes elas podem acontecer ao mesmo tempo dos dois lados, ou seja, nas duas virilhas. Nessa situação, o ideal é operar as duas ao mesmo tempo. Assim, já que é uma cirurgia de baixo risco e o paciente tem uma recuperação geralmente muito boa, não há motivo de programar duas cirurgias em separado nesses casos em que o paciente tem um acometimento bilateral, ou seja, dos dois lados da região inguinal.
Entre os tratamentos, o tratamento clássico com a cirurgia chamada convencional, realizada, portanto, através de uma pequena incisão na região da virilha, uma incisão de cerca de 6 a 7 centímetros sobre a virilha cometida, ela vem deixando lugar cada vez mais para o acesso laparoscópico, também chamado de minimamente invasivo. Então, apesar de ser uma fraqueza da parede abdominal, da região da musculatura da parede abdominal, nós conseguimos sim fazer a correção através da laparoscopia, ou penetrando no espaço entre a musculatura, ou como a laparoscopia realmente faz, penetrando a cavidade abdominal e tratando então esse defeito a partir de dentro do abdômen para fora. As vantagens da laparoscopia sobre a cirurgia convencional, ou seja, aquela de corte, são muitas. A gente substitui, na verdade, uma incisão de em torno de 7 centímetros por 3 pequenos orifícios. Um dentro da cicatriz umbilical, então dentro do umbigo, de mais ou menos 1 centímetro. Então a cicatrização deixa um aspecto como uma das pregas naturais do umbigo, o que esteticamente também é bastante conveniente para o paciente, principalmente para as mulheres, que acabam dando um pouco mais de atenção para essa questão estética. E outras 2 pequenas incisões de meio centímetro, através das quais a gente vai introduzir pinças para fazer esse tratamento por via laparoscópica. Mas não é só a questão estética que está relacionado às melhoras dos resultados na laparoscopia frente à cirurgia convencional. Nós temos também menor dor no pós-operatório. E essa, por ser uma cirurgia que age sobre a musculatura, ou seja, nós vamos corrigir o defeito e ainda implantar uma tela de um material que vai ficar permanentemente no paciente, é uma tela como se fosse de um mosquiteiro de janela, através da qual o próprio paciente vai criar células e vai integrar aquela tela de forma definitiva no organismo. Isso não leva à rejeição na maior parte das vezes e muito menos casos de dor crônica, embora possam ocorrer e são raros. Então essa tela de reforço para auxiliar a correção desse defeito pode ser colocado via anterior na cirurgia convencional ou também pela via laparoscópica. Então a dor no pós-operatório, apesar de pequena já com a cirurgia convencional, é menor ainda na cirurgia laparoscópica, o que permite que o paciente então saia mais cedo do hospital, consiga resumir novamente, ou seja, reiniciar as suas atividades iniciais de forma mais precoce e com isso as suas atividades de trabalho e do dia a dia também. E aí nós chegamos num outro ponto importante da laparoscopia também em relação à cirurgia convencional, que por haver menores incisões, é menor o risco de sangramento e também menor o risco de infecções. Dessa forma, é muito comum e cada vez mais comum os cirurgiões optarem por fazer o acesso laparoscópico para os seus pacientes no tratamento das hérnias. É interessante notar também que quando a gente tem casos de hérnia bilateral, ao invés de eu ter que então fazer 2 incisões, com acesso laparoscópico eu uso os mesmos 3 furinhos para tratar os 2 lados, porque o acesso à cavidade abdominal é mais amplo e com isso a gente também beneficia o paciente. Sendo assim, a gente chega num ponto final importante a ser discutido, que é as taxas de recidiva. O que seriam recidivas? Então, como toda e qualquer cirurgia de reparo de uma falha de estrutura, como nesse caso a fraqueza da parede abdominal nessa região, depois da gente fazer o reparo, com o próprio envelhecimento do paciente ou com um excesso de esforço no momento inadequado, deslocando essa tela, ou um quadro de infecção ou sangramento que pode ocorrer, apesar de raro, que pode atrapalhar dessa forma a integração da tela, nós podemos então prejudicar ou comprometer o resultado cirúrgico e com isso aumentar a chance dessa hérnia retornar. E é isso que nós chamamos de recidiva. Existem inúmeras técnicas diferentes para a cirurgia aberta da hérnia, mas a técnica que consagrou o tratamento e reduziu essas chances de 30% em média para apenas cerca de 3% foi uma técnica chamada de Lichtenstein, que é essa técnica que eu mencionei que nós colocamos na tela. A técnica feita pela laparoscopia segue os mesmos preceitos da técnica de Lichtenstein. Então, nós temos também, pelo acesso laparoscópico minimamente invasivo, uma taxa de recidiva extremamente baixa, também em torno dos 3%. E o paciente acaba perguntando, tudo bem,
E quanto tempo demora esse risco? Em quanto tempo eu ainda estaria em risco disso acontecer, de eu ser operado e eu perder essa cirurgia? Legal. Essa é uma pergunta importante e o que a gente sempre tem que entender é quem é o nosso paciente. Ou seja, pacientes mais velhos, pacientes então que têm uma qualidade de tecido já pior por conta da idade, uma perda de colágeno, outros problemas nutricionais, então pacientes mais desnutridos, pacientes com doenças crônicas que atrapalham a cicatrização, como por exemplo o caso do diabetes. Esses pacientes têm um risco maior de incidência de recidiva desses tratamentos das hérnias, mas aqueles pacientes jovens, pacientes sem essas questões nutricionais ou metabólicas associadas, têm um risco bastante reduzido. Então esses 3% que eu mencionei é uma média de toda a população. Evidentemente que, independente da técnica escolhida pelo seu cirurgião, é demandado um certo repouso depois da cirurgia, porque leva alguns dias para ocorrer essa integração da tela e um esforço demasiado. O que é um esforço demasiado? É uma academia, levantar peso, carregar móveis, um excesso de escadas. Então, o esforço demasiado pode deslocar essa tela antes que ela esteja completamente integrada ao seu organismo, fazendo com que você perca a cirurgia e precise eventualmente de uma nova abordagem. Mas uma vez respeitado essa questão de evitar o excesso de esforço, a cirurgia tem uma recuperação excelente com baixíssima incidência de dor. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês essa discussão, que possa ter esclarecido um pouquinho para te ajudar a entender se você é um desses pacientes que tem ou não uma hérnia inguinal. Lembre sempre, nesses casos, que esse vídeo é apenas informativo e que você deve sim buscar a avaliação de um cirurgião, pois na maior parte das vezes o tratamento ele é muito menos nocivo e mais fácil, fora dos momentos de complicação, como as urgências que a gente já mencionou, e que tenha ficado claro as vantagens da cirurgia minimamente invasiva no tratamento de mais uma doença, como nesse caso a hérnia inguinal. Espero vocês acompanhando nossos canais aqui no nosso Instagram e também na nossa plataforma no Facebook e no nosso site. Obrigado!